Seja muito bem-vindo ao MBTcast, um podcast que nós conversamos sobre direito, negócios, histórias, carreira. E hoje estamos retomando o projeto do podcast, né? Depois de algumas temporadas, né, André? Começamos lá dentro de um carro, indo para Porto Velho, fazendo alguns episódios. Depois fizemos alguns episódios aqui no escritório. E aí, na correria do dia a dia, o projeto ficou um pouquinho engavetado. E hoje, com muita felicidade, a gente está retomando esse projeto que eu gosto muito, ao lado do André, como sempre. Como sempre, estamos aqui para trocar uma ideia muito especial hoje. Sim, você vai apresentar o convidado, depois Vou apresentar o convidado, apesar de já estar ali na thumb, né, no episódio. Mas hoje nós estamos assim retomando esse projeto, é uma alegria muito grande para mim, porque eu estou ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma carreira muito rica, e vocês vão conhecer um pouquinho hoje sobre isso. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem essa figura pública, né, aqui no nosso estado. Estava conversando aqui com o Dr. José Antônio Barreto. Ele tem 11 anos de advocacia e está completando 22 anos de magistratura também, né? Então, com toda certeza, a gente tem muito para conhecer, muito para aprender. Barreto, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito legal. Rodrigo, obrigado. Bom dia a todos. André, Rodrigo, Luísa, não é isso? Nos bastidores aí, Luísa, Max. Vocês não estão vendo, mas está aqui propiciando aqui a técnica. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado. Espero que eu tenha alguma coisa para dizer de interessante. Já tem o quê, Barreto? Quanto tempo que a gente ensaia gravar um podcast? O André eu já conheci, né? Já faz um tempo essa história de gravar e tal. Eu até, na época, eu procurei também, Rodrigo, porque eu tenho ainda o projeto voltado mais para literatura e exposição das bobagens que eu escrevo, dos poemas. E que não tem poesias. Nada a ver com direito, não, com justiça, não. nada. Embora tenha uma parcela das coisas que eu escrevo que tem até acabou se conectando. Um projeto de livrozinho que é de casos e causos, né? Legal. Que é voltado com o tempo das coisas que eu vi, dos casos interessantes que ou eu participei ou me contaram, né? São coisas bem ricas. Mas, enfim, vou retomar ainda, com certeza, André. Muito legal. E hoje nós vamos, então, só para contextualizar todo mundo, né, discutir um pouco sobre a trajetória do Dr. Barreto, sobre todos esses anos, tanto de advocacia quanto de magistratura, o quanto que o direito evoluiu, o quanto mudou, e as experiências, que são inúmeras experiências, né? Com certeza que Barreto passou aí ao longo da sua trajetória. Tem para algum caso e causa desse Tem, também, né? sem abrir as partes, né? Acho que eu sou premiado com... O pessoal costuma dizer assim, nossa, essas coisas só acontecem com o Barreto. Comigo acontece muita coisa. Eu não sei se eu dou motivo também, mas tem de tudo um pouco. Né? A gente puxa, né? Parece que atrai, né, Barreto? Atrai. Barreto, vamos pensar então lá no início, para a gente começar. O que te levou a cursar Direito? Rodrigo, hoje você pergunta... Na verdade, é o seguinte, eu... ainda não tinha uma formação escolar, né? Não sei se você sabe, mas eu acabei... já era alfabetizado na idade adulta, mas eu sou antigo, então era alfabetizado no grupo escolar, que a gente falava, que ia até o 4º ano primário. E aí, por razões que não são tão importantes, enfim, não estava mais na escola, e aí em São Paulo, trabalhando e tal... Aí me casei, conheci minha mulher, me casei e tal. E depois de um tempo nós resolvemos ir para o interior, para a cidade onde ela nasceu, e meu filho nasceu também, que é Dracena, na região de Araçatuba, Penápolis e tal. Chegando lá eu comecei a trabalhar como... Já fiz de tudo um pouco, tá? Desde boia fria, ajudante de pedreiro, ajudante de caminhão, cavador de poço. E aí em Dracena eu fui trabalhar como ajudante de mecânico. Uhum. E tal. Mecânico de carro? Mecânico, porque meu sogro tinha um pequeno ferro velho, uma pequena oficina, e aí na época a situação estava muito difícil financeiramente e tal, e a gente foi basicamente morar com ele, com minha sogra e tal. E emprego era muito difícil na época, até porque eu não tinha formação alguma. Que ano isso, Barreto? Isso foi em 89 para 90, mais ou menos, que eu fui para Dracena.
Eu sou nascido no interior, mas em outra cidade. Na região ali próxima, uma cidade pequena também, chamada Luisiânia. Também na região de Penápolis. Iraçatuba. E, na verdade, Dracena é mais correto dizer região de Presidente Prudente. E aí minha mulher trabalhava como secretária numa escola e tinha supletivo noturno. Supletivo você tirava, não sei se você, mais ou menos como, acho que é EJA, EJA, educação para terminar o ensino fundamental, terminar. médio. E aí eu fiz o ginásio em 2 anos, o antigo ginásio. E quando foi para prestar o colegial, até hoje acho que ainda tem uma prova de suplência, em que o Ministério da Educação é uma espécie de vestibular. Você vai lá e se você vai eliminando matérias aos poucos, né? As matérias do segundo grau. Aliás, hoje segundo grau, do ensino médio, hoje seria o médio, né? Colegial. E eu acabei passando, eliminando todas as matérias. E o que eu vou fazer agora? E tal, não sei o quê. Em Tupã, tinha a faculdade de Direito. Era a única coisa que tinha. Eu não me vejo mexendo com números, né? Eu não tenho a mínima vocação para números, para nada. E ainda era uma faculdade com um valor acessível. Eu falei, vou fazer Direito, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, acho que tem a ver Direito com... Né? Porque meu sonho sempre foi jornalismo, comunicação. E aí eu fui fazer a faculdade de Direito da Alta Paulista, mas por uma conveniência. Uma conveniência. Difícil, porque a faculdade ela é longe, né? Tupã fica mais ou menos 120 quilômetros de Dracena, então e ainda era um curso de 4 anos na época. Ia e voltava todo dia ou morou lá? Íamos e voltávamos todo dia. Tinha os ônibus e muito complicado. Saía de Dracena mais ou menos 5 horas da tarde, retornava à meia-noite e meia, 1 hora, todo santo dia. E eu era assíduo, né? Eu achava que tinha que ir, então raras vezes faltava. Acostumava, o corpo acostumava. A gente até brincava, que não era estudante, nós éramos viajantes. Ficava mais tempo, estudava nas horas vagas. Enfim, aí fiz a faculdade de Direito, e aí quando você faz uma faculdade de Direito, nessa época eu já tinha arrumado um estágiozinho com um amigo, mas filho pequeno para cuidar, então era um estágio meio assim, né? Tinha que trabalhar em algum canto e ao mesmo tempo que estagiava. Quando terminou, Nessa época o senhor já tinha filho, então? Tinha, o Lucas... Meu filho, minha mulher engravidou logo depois que nós fomos para Dracena. O Lucas nasceu em 90. 91, perdão. 90. Era um pouco corrido, então, pelo jeito, né? Faculdade, filho, viagem. Era muito cansativo, né? Muito cansativo. Não só... E perigoso também, porque a estrada não era tão boa como é hoje em dia. Então, assim, eu me lembro de gente que... Eu tenho um amigo até hoje, colega seu, advogado, e ele fazia tiro de guerra na época. Então, chegava do ônibus e, às vezes, de madrugada, e tinha que ir direto para o tiro de guerra, para o quartel. Então, praticamente, ele dormia no ônibus, dormia no quartel e dormia na faculdade, porque ficava esgotado. Era o que sobrava. Mas, enfim, terminou, tudo termina. E aí, a OAB e tal, o que eu vou fazer? Como diz o outro, falei com esse... advogado lá, Idílio Benini, grande figura, amigo. E aí ele me arrumou lá, pagava o aluguel. Falei, bom, vou pôr meu nome aqui na plaquinha. Foi uma alegria quando eu vi meu nome, José Antônio Barreto, advogado. Que legal. OAB 143030, São Paulo, lembro até hoje. Hoje já está 1 milhão, velho. Primeira formada, a família, Barreto? Com ensino superior? Ensino superior foi. Depois uma irmã acabou se formando, enfermaria padrão e tal, não sei o quê, mas o primeiro dos irmãos, primeiro e único, para dizer a verdade, que família muito pobre, né, muito humilde, e tal, e tem que trabalhar muito cedo. Dá a impressão que eu comecei a trabalhar aí com um ano de advocacia, 22 de magistratura, mas na verdade eu trabalho desde os 10 anos, né? Na roça o pai tinha muito disso. Sim. Quem trabalhar, come. Quem não trabalhar, não come. Era muito difícil, né? Assim, 9 filhos, pai, mãe, avó junto, morando, então tinha que trabalhar mesmo. Enfim, e aí comecei a advogar, mas logo, cerca de 3, 4 meses depois, eu montei, a convite de uma amiga, uma sociedade de advogados para prestar serviço com exclusividade para uma empresa de construção de conjuntos habitacionais
E ao longo da advocacia foi isso. Fazia muito pouca coisa paralela, porque não sobrava muito tempo, eram muitos processos. Era uma advocacia de massa mais, então. De massa. E a gente montou, tinha o escritório em Dracena e em Presidente Prudente. Mas viajávamos a região toda, porque embora Presidente Prudente seja o maior conjunto, que é o Ana Jacinto, mas enfim, era uma advocacia muito corrida, muito estafante e tal, mas foi o que ajudou realmente a formar algum tipo de patrimôniozinho, ou pelo menos de sobreviver. Mas era uma advocacia também que não me trazia prazer algum. Já não era um sonho de vida, né? E aí não trazia prazer algum, porque basicamente, e aí é uma coisa, o elogio que eu faço aos advogados como você, e não é gratuito, não é por causa do convite, porque dá gosto, às vezes, você ver as pessoas se prepararem para as coisas. E eu sempre fui muito compromissado com as coisas. Não era meu sonho de vida, mas eu tinha que fazer bem. Eu sempre tive isso comigo. E, normalmente, quem estava do outro lado no processo eram pessoas muito pobres, e aí nenhuma crítica específica, mas não havia defensoria pública estruturada em São Paulo ainda. Havia o convênio da Procuradoria com a advocacia, com a OAB. E eram nomeados, indicados advogados para patrocinar os interesses dessas pessoas. E quem normalmente participava desse convênio eram aqueles que ainda não estavam bem e tal, e não se preparavam. Sim. E aí... Era uma defesa fraca. Era uma defesa muito fraca, e a gente se preparava, bem ou mal se preparava. Tinha especialidade, né? Vou mexer isso. com direito imobiliário, vou aprender sobre direito imobiliário. Eu costumava usar a expressão de que o pessoal falava, você é advogado? Eu falei, não, eu tiro pobre de casa de pombo, porque eram 28 metros quadrados, 36 metros quadrados, e aí, assim... isso foi muito angustiante. Eu falei, não, vou fazer outra coisa da vida. E você Eu sou, sempre fui. Eu procuro não levar meus ideais, claro, para os processos, é uma briga intensa sempre isso. É evidente que a gente leva tudo que a gente pensa ou acredita sempre com a gente, sempre carrega com a gente. Mas não é uma coisa justa, você não pode impingir em outra pessoa um pensamento teu baseado em ou uma crença. Ideologia é crença, não é? E crença não tem como eu dizer que a minha ideologia é verdadeira ou não é. É particular, né? É particular, né? Eu acho muito engraçado as pessoas ficarem discutindo, às vezes, situações em que basicamente é a fé ou a crença de um, ou a partir do momento que alguém diz assim, mas eu acredito. Se você acredita, acabou a discussão. Não tem muito como argumentar. Sim. Enfim, e aí surgiu, na época, vou fazer um concurso. Para quê? Fazer um concurso para magistratura. E aí surgiu o concurso aqui de Rondônia. O concurso veio da questão do desconforto com o dia a dia da advocacia, então. Desconforto, a advocacia, como eu não havia... formado um nome fazendo advocacia, embora bom advogado, eu sempre achei que era muito bom advogado, mas eu não tinha formado uma cartela de clientes, não tinha. E aí, para começar, com um filho pequeno para criar aquela coisa toda, as economias eram poucas, não eram grandes. Então eu precisava de alguma coisa que me desse estabilidade. Sim. Né? E o serviço público, bem ou mal, dá estabilidade. A busca pela estabilidade mesmo. Basicamente o grande fator, e talvez único, porque aqueles que me conhecem sabem que é verdade isso. Se não acreditarem, aí é uma crença de cada um, como eu disse. Mas assim, eu nunca tive muito essa ideia, a magistratura é um sacerdócio, isso, aquilo, outro. Não, é um trabalho. É uma função, é um emprego, e como é importante, é relevante, como qualquer outra função que você exerça, que as pessoas exerçam. Então, eu não tenho apego a esse aspecto da função e tal, do status, disso, daquilo, outro. Né? Nunca tive. Era estabilidade mesmo. Né? Eu queria viajar, eu queria não ter perrengue, saber se o dinheiro dava para pagar as contas ou não dava.
Enfim, acho que foi o grande motivo. E aí fiz. Chegou a prestar mais, Barreto, concurso ou foi só... Eu prestei a primeira vez, logo que eu parei a advocacia, parei assim, oficialmente, eu estava tirando para todos os lados, saiu um concurso aqui do Ministério Público de Rondônia também. Eu não sei por que Rondônia também, viu? Porque você estava lá em São Paulo, né? Ainda sendo, aí vim. Eu queria sair um pouco daquele turbilhão lá, não tinha parado de advocacia, estava com a empresa ainda, com a sociedade. E eu vim de carro, sozinho, curtindo, queria conhecer esse lado do país que eu não conhecia. E aí eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda. Como eu fui razoavelmente bem nas duas, embora não tenha perfil nenhum para promotor de justiça, eu sabia que eu não tinha, mas aquilo ficou meio do lado, escanteado, porque tinha que ganhar a vida. E aí, ao mesmo tempo que abriu um aqui, de magistratura, abriu em Tocantins. Só que aí em Tocantins, quando me chamaram para a prova oral lá, eu tinha acabado de tomar posse aqui. E aí eu resolvi, então tinha assumido aqui já. Eu falei, vou ficar em Rondônia, que eu gostei, achei, e até hoje gosto muito daqui. E Barreto, o que mudou mais, assim, pensando nesse quase uma década aí advogando, com família, filho, e essa transição de carreira para a magistratura, o que mudou mais na tua rotina do dia a dia e na tua forma de enxergar o direito? Mudou alguma coisa, a sua visão? Como que foi essa transição? Na rotina, claro, muda, você tem que... Mudou de estado, né? Mudou por mais, tudo... não só isso, por mais que você não tenha um apego especificamente a tudo, mas existem os protocolos, né? Aquilo que se espera, né? Aquilo que se imagina que um juiz, uma juíza, enfim, promotor, a forma como deve ser, ou se portar, isso, aquilo, outro. Eu sempre me lixei muito, desculpe o termo, me lixei muito para essas coisas, porque eu estou magistrado, eu sou geminiano, corintiano. Vai, Corinthians. Várias coisas aí. Quer dizer, magistratura é uma coisa que eu faço para ganhar a minha vida. Mas evidentemente que existem protocolos e você tem que respeitar. Então mudou muito um pouco sobre esse aspecto. Acho que é por isso que eu me dei tão bem de Paraná, que eu fiz grandes amigos e procuro ter uma vida social, procuro interagir com as pessoas. Você não pode ficar encastelado. Da advocacia para a magistratura, propriamente dito, existe uma diferença muito grande de percepção das coisas. Eu sempre digo que o advogado é que eu acho que até você já ouviu isso de mim, a gente bebe na fonte que o advogado a água que ele te dá. Basicamente é isso. E a grande mudança foi de eu não apontar mais o dedo para o que quer que seja de forma acusadora. Por eu ter visto ao longo desse tempo que as pessoas são capazes de qualquer coisa sem que essas coisas efetivamente as definam. As pessoas até mostram um certo retrato através de seus atos, mas as pessoas não são seus atos. E por quê? Porque eu sempre digo, eu já vi assassino, latrocida, que é bom pai, é bom marido, é bom filho. E eu já vi gente que dá glória a Deus o tempo inteiro, chega em casa, sai da igreja e bate na mulher. Você vê de tudo. Aprendi também que para toda história tem duas versões. Toda história. E as discrepâncias, Rodrigo, da nossa sociedade, isso a gente percebe muito através da magistratura. Lá, se você tem um olhar humano, um olhar para as pessoas, e você tem que ter esse olhar para as pessoas. Eu falo para os novos que chegam, se você não gostar de gente, vai fazer outra coisa, velho. Você tem que gostar de pessoas, tem que gostar do material que você... O material que você trabalha não é processo. A essência humana. É gente, né? É gente. Até no teu escritório aqui, uma advocacia mais voltada para o ramo empresarial, para a coisa e tal, mais atrás daquela empresa que você faz alguma coisa, tem empregado, tem funcionário, tem o credor, tem o devedor, enfim, é gente. Né?
E esse olhar humano, eu acho que foi uma coisa que eu tive que... Eu já tinha uma sensibilidade boa, mas que eu tive que aprimorar mais, ter. E porque você corre muito o risco da robotização, principalmente hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia com essa Porque coisa. quando a gente é advogado, eu sempre falo, eu entendo que é muito mais fácil você advogar do que você julgar, né? Porque o advogado, ele pega uma versão e ele tem que defender aquela versão. Ele precisa né? ser parcial, né? Ele precisa ser parcial. Agora, quando você tem que ser imparcial, né, e entender as duas versões ou mais versões, né, e julgar, eu penso que é uma dificuldade, né? Assim, essa virada, né? Só que aí quando você está acostumado, né, em ser parcial e do nada você precisa começar a ser imparcial, né? Só que acho que a gente teria que fazer não é autópsia que fala, é autópsia. Pegar essa expressão imparcialidade e fazer destrinchar ela. É evidente que a imparcialidade é o que se espera de alguém que vai julgar uma situação. Você é imparcial, vou ouvir daquilo. Mas imparcialidade, propriamente dito, no sentido de você, aquela ideia do juiz equidistante, aquela história antiga de faculdade do triângulo, isso não existe. Não tem como. Não há como você ficar absolutamente isento. Não é que você vai, e é esse o segredo, você não vai de forma alguma, seja propositalmente, seja deliberadamente, enfim, você não vai tomar partido no sentido de não propiciar às partes todo o direito que ela tem de fazer isso ou dizer aquilo e tudo mais. Mas é óbvio, e aí, que todo magistrado, toda magistrada, ao se deparar com a situação, ela tem um viés, né? Tem um viés, tem faz um viés. parte. Né? Tem um que, de repente, pode ter... Até porque você vive numa sociedade e você fala, bom, um exemplo, tem exemplo. Você pega um magistrado, por exemplo, que está tendo um problema com ligações de call center. Um exemplo. Sim. Que é tão comum hoje em dia. Sim. Dificuldade, e tá aquela coisa toda. Aí entra uma ação de entra dano moral contra call center, né? Já tá puto, né? Ele vai escrever que é mero aborrecimento? Pô, vai. Sim. Não é? Pô, esses caras estão me enchendo o saco. Se é para mim, então encher o saco da Maria também. Então não há uma isenção absoluta sobre esse aspecto. Sim, você é o que a gente estava falando, eu não sei se foi antes ou depois que começou a gravar aqui o podcast, mas que você estava falando, né, que não tem como você não carregar você consigo. Não tem. Né? Você carrega. Agora, eu só discordo de uma coisa que o Rodrigo falou, que é assim, que a advocacia acho mais fácil. Eu já disse isso muitas vezes, e não é demagogia. Advogar é muito mais difícil que julgar. É muito difícil julgar quando tem um processo mal instruído, ou quando você não tem, e é prazeroso. O magistrado gosta de advogados de excelente, advogadas de qualidade, com técnica daqui. Nem que seja uma coisa que você fala, meu Deus, vou ter que estudar agora para decidir esse troço, que traz isso e tal, mas faz parte, é um desafio. Porque mas é melhor do que quando você pega coisas ruins. Coisas ruins porque você corre o risco de você ir enxertando aquilo que devia estar lá e que não está, e que você... Então, assim, do nosso lado é igual quando a gente vai contestar uma inicial ruim. Assim, a ação vem ruim e aí você precisa contestar. Você fala, cara, o que eu vou... Como que eu contesto isso? Né? Como que eu vou? Não dá para... Porque né? o juiz, os magistrados não criam, não podem criar. Sim. A partir do momento que ele cria, ele está fazendo bobagem, né? E o advogado tem que criar. Sim. O advogado sempre tem que criar, eu sempre digo, escutar alguém contar uma história e transformar aquela história em algo palpável, em algo que se venda de uma forma legal e convença, além de tudo isso, ainda pautado em provas que às vezes tem que ter. Então eu acho mais difícil. Acho mais difícil. Na minha opinião, não é que julgar seja fácil, não tem nada fácil, né? Tudo tem suas dificuldades. Mas, grosso modo, eu acho, nesses casos, assim, bem instruído e tudo mais, eu acho mais tranquilo. Sim. E, Barreto, ao longo, assim, da sua trajetória de magistratura,
com certeza você tomou decisões muito difíceis em vários casos, né? Tem alguma decisão difícil assim que te marcou que você possa compartilhar, óbvio, sem abrir partes, né? Que você... Não tem, eu não me furto a contar, assim, todos nós, ao longo do tempo, principalmente quem acaba indo para a área civil, que nem eu, embora eu tenha mexido na área criminal como magistrado, mas apenas quando era juiz substituto e quando titularizei em Alvorada e Presidente Médici. Barreto, só deixa eu pedir para o pessoal que aumentar um pouquinho a temperatura do ar, senão a gente vai morrer congelado aqui. Se você tá com frio, se eu tô com frio, eu já senti que era um iglu quando eu entrei lá na recepção. Nossa, cara. E isso porque quando a gente chegou, a gente ainda mexeu. Não, tava mais. De Paraná deve estar, sei lá, uns 40 graus. 40 não, vai, uns 35 graus hoje. Aqui deve estar uns 10. Você sair ali na rua até... Mas então, todos nós passamos por casos emblemáticos, principalmente em área de família, esse tipo de coisa, que envolve dramas humanos, né? Muito dramas familiares. E todos nós, e eu falo, esses dias mesmo conversando com os colegas novos que chegaram aqui de Paraná, eu falei, olha, não tem jeito, não tem um magistrado ou uma magistrada que não tenha, entre aspas, de forma bem metafórica mesmo, um cadáver no armário, não tem jeito. Você vai errar e você vai acertar, faz parte do sistema. A ideia, a esperança, a expectativa, e vai acontecer, é de que você acerte mais do que erre. E de que um eventual erro que você cometa, por uma má percepção, uma má leitura, por isso ou por aquilo, enfim, não seja tanto que não cause. Eu tenho histórias que não só acabaram tendo consequências por um erro meu, ou por uma pressa, ou por uma má leitura, faz parte, ou histórias que marcaram muito, em que você vê que, às vezes, apesar de todo o poder que aparentemente você tem, ou que as pessoas imaginam que você tenha, e esse poder, entre aspas, é inútil, é ineficaz. Isso acontece muito, por exemplo, porque em muitas situações as suas decisões dependem de uma coparticipação do Estado como um todo, né? O Estado, através dos seus serviços públicos ou da estrutura do Estado. Na infância é muito comum isso. Você muitas vezes se sente enxugando gelo e se repetindo as histórias e tal. Histórias também que eu tenho uma história em que você tem que tomar uma decisão, às vezes não é fácil. As pessoas, eu não sei se eu ganho muito ou pouco. Eu acho que eu ganho pouco pelo que eu faço. Mas você tem que separar uma mãe de um filho. Sim. Você tem que... situações que eu passei, corro o risco até de me emocionar, mas eu me lembro aqui, no período pandêmico, na pandemia, eu de plantão, aquela escassez de tudo, escassez de leito, escassez de oxigênio, de remédio, de tudo, e eu tive um plantão durante uma semana, aqui, porque o nosso plantão é semanal, né? Que só no final de semana, de sexta para domingo, eu tinha 70 e tantos pedidos de UTI para internação de pessoas sem lugar onde pôr. Como é que eu falo? Tira o João, põe o Pedro, tira o Pedro, põe a Maria. Era o critério médico. E não tinha, era sufocante. Então, assim, você tinha que tomar decisões, às vezes, muito difíceis. Faz parte, Rodrigo, faz parte. Por quê? Esse também é um mantra que eu repito sempre. O Estado, a jurisdição pressupõe decisão. Te pagam para você decidir. Sim. Não te pagam para ficar em cima do muro para deixar de decidir. Te pagam para decidir. Se vai decidir bem ou mal é a expectativa. Acho que já é mais ou menos que nem o Charlie Chaplin lá no Tempos Modernos, não sei se já assistiram, em que ele vai naquela fábrica da linha de produção apertando parafuso e tem o cara na frente esperando, e ele para um, para o outro. Dentro da linha de produção, você é uma a linha de pessoa que toma a produção, decisão. tá? Inclusive pelo número de processos que a Justiça Brasileira, que tramita a Justiça Brasileira, nós temos hoje 1,5 processo para cada brasileiro. Meu tramitando. Deus do céu. 1,5 processo para cada brasileiro. Sim.
dá a impressão que é um país em litigância, é um país em demanda. Né? E desde a academia, né? Isso eu critico muito assim, no sistema jurídico brasileiro. A academia majoritariamente te treina para litigar. Ah, é? Treina. A gente tem uma advocacia que a gente tenta não litigar, né? Assim, eu acho que um bom acordo, né? Treina para guerra, treina para o debate, mas para controvérsia, treina para litigância mesmo. É muito comum em audiência isso. Sim. Parece que o advogado que grita mais é o melhor, né? O que grita mais... Agora que é virtual, a maioria das audiências, assim, perde um pouco essa percepção. Mas em audiências, muitas vezes, e eu sempre chego, vou cumprimentar as pessoas e tal, e aí, como é que estão, não sei o que, não sei o quê. E tal. E aí, doutores, o que me dizem? Vem um do lado e já fala, não, doutor, olha, porque do jeito que... Calma, doutor, né? Como é que a gente resolve e tal. Eu tenho um bom nível de conciliação, porque existe um segredo na conciliação. Assim, quer dizer, um segredo. Não é que é um segredo, mas técnicas, mas de cada um. Eu não me furto a dizer, se não está bom para as duas partes, não vai estar bom para você, não vai estar bom para você. É menos do que você imagina ou é mais do que você pensa. Enfim, isso acaba as pessoas caindo um pouco na realidade das coisas. Mas você tem razão, desde a academia, você aprende lá a história da pretensão resistida e você se municia, aprende recurso, você aprende processo, você aprende isso, você aprende aquilo. E isso não ajuda em nada. Pacificação é o que não tem. A gente tem uma cultura ainda, aquilo que eu estava falando, às vezes a parte ela tem muito essa visão de que o advogado que briga mais, que grita mais alto é o melhor. Né? Que fala mais, que briga mais, que é isso. E essa ou que cultura... aparenta que... Claro, comigo não acontece tanto. Não me recordo de episódio, e pensando nessa visão advogado e magistrado, Barreto, como que foi sempre desde o início? Ou você mudou? Como que você enxergou essa relação entre advocacia e magistratura no dia a dia seu? Rodrigo, eu defendo uma coisa, não só eu, muita gente defende. Na minha modestíssima opinião, não é só magistratura não, hein? Eu acho que Ministério Público também. Mas vou pôr mais na magistratura. Para você ingressar na magistratura, você tinha que ter pelo menos 10 anos de advocacia. Advocacia, não é de experiência jurídica, não. É advocacia efetiva. Por quê? Barriga no balcão, né? Só sabe o que é uma barriga no balcão esperando um magistrado dar um despacho? Quem já passou. Só sabe o que é esperar no balcão que um juiz assine um alvará, que é o aluguel do mês, as contas, é quem passou por isso. Então, esses aspectos, essa situação de já ter passado por isso, eu acho que facilitou. Na academia, ensino a gente a litigância. E aí que me perdoe o Tribunal de Justiça de Rondônia, mas eu já disse isso para todos eles, então não é segredo, eu não poupo dizer. Até os cursos de formação dos magistrados, depois que são aprovados, é voltado para uma contenda. O advogado tome cuidado, o promotor tome cuidado, isso, aquilo, outro. E armam as pessoas, armam os magistrados e as magistradas para ficarem de pé atrás e tudo mais. Você vai criando times, né? Existe o time dos juízes, o time dos advogados. Eu nunca tive muito isso, por uma razão muito simples. O advogado faz o papel dele, eu faço o meu. Se aparenta ser do cliente dele, é do cliente dele. Se não for, não é. Não gostou? Recorre, faz parte. E aí é um prazer vê-lo, doutor, muito obrigado e até logo, faz parte. Então, assim, eu não sou refratário à advocacia. Criou-se, é até interessante essa tua pergunta, Rodrigo, deu uma diminuída aparente. Mas há uns 2, 3 anos atrás, nós tivemos vários episódios de ambos os lados, de postagens absolutamente desnecessárias, ou porque isso, por aquilo, e tal, blá, 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 blá. É juiz que se preocupa muito com as prerrogativas da magistratura, é advogado que se preocupa demais com a prerrogativa da magistratura, mas ninguém se esquece que toda e qualquer situação pressupõe que haja
uma reciprocidade de coisa. O direito contrapõe a um dever também. Então, assim, eu não tive problemas, meu caro. Eu tenho advogados que são amigos, advogados com quem eu tenho ótimo relacionamento, tem outros que eu não tenho tanta intimidade, tanta coisa, mas, assim, grosso modo, eu não sei de ninguém que possa dizer que... Eu sempre tratei como uma parceria, agentes, atores de um mesmo sistema. Mesmo sistema. Eu preciso do advogado, o advogado precisa de mim, o promotor, do outra parte e tal, porque não tem jeito. Sim, sim. Não tem como. Não é Salomão, entendeu? Sim. Não é o pretor, não é Pôncio Pilatos. Não. E Barreto, olhando para isso, assim, o que você pode falar para nós assim, do que seria um advogado que tem boa atuação com o magistrado, assim, as características do advogado que tem boa atuação com o advogado, e também o que na sua opinião é negativo, é ruim, né? Tal característica é ruim, é negativa. Até num viés de conselho mesmo, né? Isso o advogado deve buscar... Num viés de conselho, assim, da posição do advogado perante um magistrado, né? O que te chama a atenção positivamente e negativamente? Olha, eu acho o seguinte, grosso modo, o que sempre chama a atenção e é bom de ver, é bom de lidar, é quando você vê o aspecto de uma tentativa de formação cada vez mais contínua, de técnica. Quando você vê, por trás de uma escrita técnica, uma paixão pela técnica e não uma paixão pela coisa. Então, porque a paixão faz parte. Você não é se apaixonar pelo caso, mas se apaixonar pelo debate. O gosto pelo debate técnico. É interessantíssimo você ver, então... Hoje a gente já tem uma sorte, acho que já tivemos até a oportunidade, não só do MBT, eu vejo vários escritórios aqui em Paraná, em Ouro Preto, lugares que eu tenho mais proximidade, até em Porto Velho, que estão investindo nisso, na técnica, na coisa. Não esquecer também que a técnica por si só não é o suficiente, você tem que ter uma formação cultural. Você tem que ter uma formação de retórica, muitas vezes. Você tem que ter uma ideia de que aquilo que a gente vê e gosta atrai mais. Significa, então, que você tem que ter uma postura, uma conduta. Não é? Não ter, eu acho muito interessante quando um advogado ou uma advogada vem falar comigo e eu não vejo no olhar qualquer tipo de desafio, embora ela ou ele esteja debatendo de forma acalorada, de forma vigorosa comigo, porque faz parte do sistema. O negócio é não ter a sensação de que ele quer desafiar. Exato, forma, a sensação de que está discutindo um ponto jurídico que eu posso estar equivocado e a pessoa pode estar certa e tal. Então eu gosto desse tipo de coisa, de gente que uma qualidade de debate. É uma qualidade do debate. Eu gosto do debate. Eu gosto de argumentar, eu gosto desse tipo de situação, mesmo que eu esteja errado e perca, e ok, faz parte. Então eu gosto muito disso. Gosto muito quando eu vejo que a pessoa tem uma humildade de entender que nem tudo... E procura saber, procura colocar. Enfim, são várias características positivas que me chamam a atenção. Mas hoje em dia, na minha opinião, não tem como. Quem não se aperfeiçoar de forma contínua, não escolher nicho para ter esse aperfeiçoamento, vai sobreviver? Vai, claro, vai sobreviver. Esse aperfeiçoamento, na minha opinião, é uma necessidade absoluta. Não tem jeito. Você pode ser advogado, mas você não é especialista nisso ou naquilo. Então você tem que ter essa formação. Para os magistrados, é evidente que a magistratura ela está, por N razões, um pouco na berlinda. A gente sabe.
E hoje também o próprio Estado perde um pouco do seu monopólio da jurisdição. É muito comum hoje a justiça extrajudicial, arbitral, enfim, está aí, é interessante, é bom que tenha. E perde um pouco dessa jurisdição. Mas a berlinda que você fala em que sentido, Barreto? Na berlinda porque o Poder Judiciário no Brasil, como você sabe e tudo mais, mas nós temos uma das funções do Estado, né? Não vamos dizer um poder como um todo, mas aquela história da tripartição que a gente coloca, enfim. E ele tem a justiça nos tribunais superiores, justiça federal, justiça estadual e tal, não sei o quê. Quando surgem situações que precisam ser decididas e tudo mais, uma boa ou má decisão, ou uma intromissão, ou uma ingerência que o outro acha que tem uma ingerência assim, ou assado, ela resvala, ela ressoa na classe inteira. Perfeito? Entendi. Se você tem... E as decisões judiciais, elas, grosso modo, eu não digo assim, mas a Tenge Paraná hoje em dia, pela importância que vai tendo, principalmente um escritório, por exemplo, como o de vocês aqui, você acaba mexendo com causas vultosas financeiramente, relevantes socialmente. Se trata de uma recuperação judicial de uma empresa grande, são, às vezes, dezenas, centenas de empregos naquilo ali. Essas decisões, elas ecoam. E você tem que lidar com isso. E eu falo que está na berlinda do seguinte aspecto. Como é que eu posso dizer? Você tem a imensa maioria de bons, comprometidos magistrados e magistradas. Mas você vai ter o cara que vendeu uma sentença lá na Casa do Chapéu. Como toda profissão, né, Barreto? Tem gente boa e gente ruim em toda profissão. Né? É a visão, inclusive, porque o Poder Judiciário, Rodrigo, talvez seja das instituições, ou o poder, o que menos sabe trabalhar em termos de marketing, de mostrar o que ele efetivamente é. E essas coisas ruins, você fala, estão ganhando um holofote ganhando hoje em um holofote dia, muito maior do que aquilo que você dá de resposta positiva para a sociedade. Holofotes imensos, que faz parte. Né? Não tem jeito. Mas só que isso ganhou foros muito maiores, ganhou áreas muito maiores, por situações, sem entrar a fazer juízo de valor de qualquer espécie, por situações vividas até no próprio país, em que desde lá de trás, há uns 15 anos atrás, de decisões da justiça, ou de magistrados, ou disso ou daquilo outro, que tem uma importância muito grande. É ruim quando você percebe que as figuras humanas acabam se tornando maiores, num sentido nem sempre bom, do que a instituição. Sim. Mas elas levam a instituição. A instituição é uma coisa, a pessoa que faz parte dela é outra completamente distinta. E na berlinda, porque hoje, de fato, você ilustrou melhor aqui, o foco é muito grande. Embora o Brasil seja o país em que as manchetes sucedem todo dia, né? O que é hoje a manchete, amanhã está embrulhando o peixe, como já disse alguém, mas tem sido recorrente o Poder Judiciário sendo tido como ineficiente, que na maioria dos casos, no sentido de que não consegue enfrentar tudo aquilo que precisa, mas busca. Sim. Eu dou sorte. E Rondônia dá sorte. Aí eu vou puxar para a sardinha do meu lado. Tem que puxar. Porque eu acho que claro que tem outros, mas até pelo tamanho, que não é tão grande, dentre aqueles tribunais que buscam dar uma resposta minimamente satisfatória, tem o Tribunal de Justiça de Rondônia, que investe em informação talvez seja o tribunal que investa mais informação de seus servidores. Tem servidor que faz mestrado, o tribunal patrocina isso, em tecnologia, em avanços, em dar resposta, em alcançar toda a população. Então, assim,
Mas não é uma regra geral. E na berlinda, porque na minha opinião também, Poder Judiciário é mais ou menos como assim, alguém disse, vamos baixar a bola deles. E aí me parece às vezes um pouco a bola da vez. Merecido ou imerecido é outra história, é um debate muito mais longo. Não é? Você não joga você joga o fruto podre fora, ou foi isso, aquilo outro, mas a árvore você mantém, senão você não tem frutos. Não pode sacrificar, né, a árvore por causa do fruto. Né? Sei lá, não sei se eu expliquei direito. Não. Sim, com certeza. Barreto, você se esquivou ali, você falou só dos positivos e se esquivou do que você tem. Olha, é o contrário ou tem alguma... Não, é assim, tipo assim, quando quando você estava falando de advocacia e de magistratura, não é? É, porque assim, o que eu ouço... Eu odeio, e todos nós, de uma forma geral, o desleixo, o descompromisso e o relaxo. É muito ruim, é constrangedor para o advogado, para a advogada, é absolutamente injusto para a parte, é constrangedor às vezes para o magistrado, é ruim quando você chega numa audiência, e isso se aplica ao outro caso, tá? Em que você vê que o advogado não sabe nem o que está fazendo ali. Ele não se preparou, não tem a mínima coisa. E isso se aplica também ao magistrado. Sim, sim. Ao magistrado. Que A vai todos os pra uma agentes audiência envolvidos. sem mínimo preparo e tudo mais. E às vezes vai ler o processo na hora da audiência e tal. Então, isso é ruim. Esse descompromisso com a parte, efetivamente, eu acho complicado. A outra coisa que eu acho ruim, entendo, mas não é bom, é quando você... E a gente até estava conversando sobre a linguagem processual, né? Que é uma linguagem que tem que ser mais formal e tal, não sei o quê, a gente entende isso. Mas como uma expressão utilizada e dentro, às vezes, de um contexto, pode ser aceitável, mas quando ela, às vezes, meio que isoladamente tida, ela pode ser tida como agressiva e só aumentar, às vezes, É muito comum, é muito, muito, muito comum, principalmente em varas como a minha, vara civil, mas tenho família, que você vai ouvir parte na audiência, fazer uma audiência e tudo mais, e está ou o marido, ou a mulher, enfim, seja como for, as partes. Uma já chega assim, você fala, não, que a hora que eu quero que ela prove o que ela falou, eu quero que ele prove o que ela falou, porque ele falou coisa aí, não sei o que, que eu era isso, que eu era aquilo, então. Aí você olha e fica estranho, porque às vezes a pessoa fala, mas eu nunca falei isso. Não falou. Ou se falou, se não for necessário, não utilize, não leve para uma folha de papel, para uma peça processual, aquilo que somente vai agravar e vai impossibilitar. Para nós o acordo é ótimo, às vezes a pessoa não quer ganhar, todo mundo quer ganhar, né? Mas é ruim quando você vê que por má técnica, porque é possível perfeitamente, com classe, eu sei quando o cara está me chamando de excelência, mas está me mandando para a ponte que caiu, evidentemente. O cara está me xingando, entre aspas, de forma extremamente gentil. Luvas de pelica, né? Luvas de pelica. E é até gostoso ser xingado dessa forma. Assim, não. Assim como eu gosto de achar de que quando eu quero dar um recado, eu faça de forma sutil. Sutil. Ou elegante, né? Ou elegante. Então, esse é um aspecto ruim, muitas vezes, em que você percebe que isso é fruto, às vezes, de uma má técnica do advogado ou advogada confundir combatividade com agressividade. E também isso em despacho de decisões e sentenças também, que você vê
expressões ou frases sendo utilizadas completamente desnecessárias e irrelevantes e que geram uma algeriza, uma revolta, uma indignação Já aconteceu comigo? Claro que já. E quando aconteceu, eu percebi, depois do meu equívoco, e fui até repreendido pela advogada, com toda a razão, liguei e pedi desculpa, você tem razão. E esse pedido de desculpa eu coloquei no processo. Você tem que pedir desculpas. Sim, você humildade, tem que pedir desculpas. Você tem que falar, eu errei. Se advogar bom tempo na vara, talvez já tenha visto alguma coisa. Eu errei aqui, foi uma leitura mal feita minha, está errado, não é assim não. E é normal, né, Barreto? No volume, todos erram, né? E é importante isso, realmente, reconhecer o erro, né? Reconhecer da o magistratura, erro. eu digo, descompromisso. Não se importar. Não se importar. Não é que... não entender que pouco importa o tamanho da causa ou da decisão. Ela gera efeitos, e às vezes efeitos muito graves na vida de pessoas. E assim, se você não tiver um compromisso, o compromisso que eu falo é tentar fazer o melhor que você pode. Acertar ou errar é outra história. Sim. Legal. Então, eu não gosto de muito descompromisso. Eu sempre achei que minha maior virtude era ser compromissado. Eu era ajudante de caminhão e eu tentava ser o melhor ajudante de caminhão possível. Era o que eu fazia. Né? Então, assim, compromisso. A falta de compromisso com o usuário é uma coisa que me deixa muito. Eu imagino Infelizmente é uma minoria absoluta. Queria saber de você, né? Mas eu imagino que para vocês deve ser muito desafiador também o não levar um caso para outro caso, né? Nesse movimento do não ser descompromissado, né? Às vezes um caso você viu de alguma forma e você errou por algum motivo e você leva aquele caso para outro caso para tentar equilibrar. Quando você faz isso, né? o grande desafio é você não dar munição, né? E isso acontece, que é o caso que se desdobra em vários casos. Às vezes desnecessariamente, que poderiam ter sido resumidos se tivesse sido resolvido o primeiro de uma forma mais... Mas acontece com todo mundo. O sistema ele é complicado porque você não tem... A minha vara, quem advoga aqui sabe que hoje ela permite debruçar de uma forma melhor sobre tudo, porque a gente tem um acervo muito enxuto, muito pequeno e tal. E eu até entendo também, muitas vezes, as decisões que são dadas sem uma observância tão boa dos detalhes e tal, e geram, às vezes. Por outro lado, você deixar uma parte entrever, visualizar uma situação ou outra, geradora de uma outra demanda, não é bom. Então, mas acontece. Você perpetuar causas, que a gente chama de causas perpétuas, não é aquela... Porque a causa, o processo, você dá uma sentença, aparentemente morre. Finaliza, né? Aparentemente morre. Mas ele vai se desdobrando, ele vai indo. Se você não for... É um meio de pacificação. Quando eu me lembro de um professor que eu tive, excelente professor, que ele falava assim... O juiz tem que convencer, a decisão judicial tem que convencer. Não é gostar dela ou desgostar, é convencer. Convencendo já ajuda um pouco. Quando não convence, vai gerar, é do sistema o recurso, mas não convence e às vezes gera outras situações além do recurso. Enfim, eu não sei te dar detalhes lá dos piores, eu tenho minhas observações. Da advocacia e da magistratura, eu posso usar as duas termos, às vezes o descompromisso e o relaxo. Eu também. Entendeu? O relaxo. Também entendo por aí. Com tudo, né, Barreto? Com toda a profissão, quando você vê um profissional descompromissado, né, que vai empurrando com a barriga as coisas, você, de certa forma, não consegue nutrir, né, um respeito, e é mais difícil, né? E é óbvio que é aquilo que você falou, não significa que a pessoa é assim em todas as áreas da vida, né? Mas profissionalmente você não consegue admirá-la. Agora, se você vai admirá-la como qualquer outra coisa, pai de família, já é outra coisa, né? Não define a pessoa. A história, você vê aí
Eu não gosto, eu não repito nem reproduzo. Eu nunca gostei. Até porque eu fui advogado, ainda tenho minha carteira da OAB, que eu falei para a OAB que eu tinha perdido, era mentira, eu guardo. Tantas piadas do advogado extremamente monetarista, que e tal, não sei o quê, a piadinha, 2 advogados, vão tomar alguma coisa, não é? Aquelas palhaçadas todas. Sim. Então, eu não gosto. Ao mesmo tempo, eu entendo que a advocacia, de uma forma geral, e eu me imponho nisso, nós demos munição para isso através de uma série de coisas. Só que esse mantra eu repeti numa faculdade um tempo desse, essa coisa que eu repeti, eu digo assim, não só na magistratura, na advocacia muito mais, não há mais lugares para amadores. Amadores no sentido de não ter efetivamente uma capacitação, uma técnica, uma qualidade que te permita competir de alguma forma. Porque senão, meu caro Rodrigo, é igual você aqui no teu escritório ou do escritório dos colegas que estão se colocando. Vem um escritório lá de São Paulo, lá do Rio, mas toma tudo isso aqui. Ocupa espaço. Sim. Ele ocupa isso aqui e vira terra devastada. Sim. Isso é uma das pautas que eu queria entrar contigo até, Barreto. Assim, como que ao longo desses 22 anos seu de magistratura, você viu a mudança da aplicação do direito junto com a questão da digitalização? Né? Porque você passou por esses 22 anos da época do processo físico, processo a caneta, físico, barbantinho apensando, e aí você passou por essa etapa nos últimos 10 anos aí de digitalização processual, de audiência virtual. Como que você enxerga essa mudança, tanto pontos positivos quanto negativos também, assim? Eu sou analógico ainda, né? Não tem jeito. Eu estou na fase... Mas eu também, analógico ainda é o melhor. Analógico ainda. Rodrigo, veja só, o grande aspecto dessas transformações é que elas são, primeiro, inevitáveis e irretornáveis. Só vai cada dia mais. Daqui para frente, só para trás. Mais, automatizar mais. Não é só digitalizar sobre o aspecto da ausência de papel. Sim, ou da coisa virtualizada, da ausência. No meu caso, especificamente, a minha grande dificuldade, porque não foram poucas as vezes em que eu dei uma decisão baseada num olhar ou baseada no que eu senti ao ter um contato com uma pessoa, ao ouvir uma pessoa, enfim, não foram poucas as vezes. Então, o contato humano traz para o julgador, né, aquele que é mais da nossa época, da minha época, trazia muita ajuda, esse contato humano. E que faz falta hoje, né? Faz parte. Também, se você procurar com algum juiz, tem juiz que já deu decisão com base no tato de um papel, no processo, por exemplo. Um monte de coisa. É evidente que não dá para retornar, e nem é caso de retornar para o papel. A digitalização faz parte de um mundo novo, se não é novo, do mundo mas como ele é novo sob o aspecto da estrutura, de como ele funciona. Esse é inevitável isso. O problema é que o mundo é novo sob esse aspecto, mas é o mesmo sob todos os outros aspectos que são os geradores dos processos judiciais. Os problemas são os mesmos, os causos são os mesmos. Não há nada de novo debaixo do sol, né? Debaixo do sol, entendeu? Então, como diz minha mãe, nas filosofias da minha mãe, que das obviedades dela, mas são obviedades interessantes, que ela diz, o mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Perfeito. E eu falo assim, mas isso é óbvio. Mas a gente acha que não é, né? Então, assim, você tem aí poder argumentar assim, tudo bem, mas você está se aparelhando para lidar com os mesmos problemas. Então, você está com um aparelhamento melhor hoje em dia. Ferramental diferente, né? Ferramental diferente. Para lidar com o problema familiar, que é o mesmo, o problema do devedor, que é o mesmo, uma recuperação de crédito, que é o mesmo, disso, aquilo, que é o mesmo, enfim. A briga do vizinho, que é o mesmo. Então, você tem uma ferramenta, ou ferramentas melhores hoje, mais rápidas, às vezes até mais confiáveis, sob o aspecto de controle, de fidelidade, né? de controle, né? Perdeu o olhar humano? Perde, muito.
Você acha que ficou mais informal, Barreto? O formalismo... Trouxe um excesso, às vezes até, acho interessante a informalidade sob o aspecto de não virar, de não se ter uma ideia de juiz, aquela coisa toda pomposa, peruca branca na cabeça. Acho interessante que a virtualização traz isso. Você faz audiências hoje, o cara está sentado na casa dele, a testemunha está sentada na casa dele lá. Você diz assim, de tornar mais humano, né? Mais... Só que você não vê. Você vê uma tela. Nessa tela você não sabe nem se aquilo ali, por exemplo, tem qualquer filtro e tudo mais. Você não consegue ver se uma pessoa está chorando, efetivamente chorando, se ela não consegue ver nada. Direito, pelo menos eu não consigo ver isso. Então, tem esses lados. A questão não é digitalizar. O que eu acho, eu tenho muita preocupação, eu entendo que tem que ter e vai ser. Eu tenho muita preocupação hoje em dia com a automação excessiva que leva a não observância daquilo que importa muitas vezes, que é o detalhe e tal. Nós temos, isso tem sido trazido pela tal da inteligência artificial. Eu queria chegar nisso. Você usa, Barreto, ou não? Apesar de você falar que você é analógico, eu trabalho com isso porque o Tribunal de Justiça de Rondônia... vamos cortar. Não, pode seguir. Pode seguir. O Tribunal de Justiça de Rondônia hoje investe nisso, inteligência. Todos os tribunais investem nisso, não tem jeito. Então você acaba... Hoje um processo vai para o juiz porque uma inteligência artificial definiu que aconteceu o fenômeno que determina lá o manualzinho que vai para o juiz. Então, as pessoas isso, as pessoas apertam só o botão ou nem isso, né? Então, petição, pouco importa. Decorrer um prazo, pouco importa. Fenômenos que acontecem no processo que geram uma ida para o juiz que às vezes não é necessário, ou não é o caso, ou situações que se resolveriam de forma rápida. São processos rápidos, os processos não são mais rápidos porque são digitalizados. Nem se tornaram mais rápidos. Determinadas situaçõezinhas, comunicações, foram facilitadas e, em tese, tornariam os processos mais rápidos. Tem Poder Judiciário, tem processos, de uma forma geral, que tramitam há anos e anos e anos. E, bom, eu não vi, assim, uma diminuição, eu vi um aumento de produção. Aí sim. Né? É interessante. Eu não sou refratário, não. Só não acho que tem prós e contras. A perda, a exclusão do olhar humano, do contato pessoal, né? Da parte, daquilo que importa, daquilo que a gente trata, que não é o papel, não é a tela, não é nada, é a pessoa, isso se perdeu. Mas esse é um grande debate, né, Barreto? Porque no começo você estava falando, é 1,5 processos por habitante. É muito, gente. E aí, em meio a essa enxurrada, né, de litígios... Isso porque caiu, viu? Isso porque caiu. Aí você imagina, essa quantidade toda, essa preocupação do olhar humano e essa questão da velocidade, da inteligência artificial, da entrega da jurisdição tempestiva, da gestão que tem no dia a dia, é um debate bem complexo, né? Mas eu acho que passa muito pela gestão de cada magistrado do seu juízo, né, Barreto? Porque a questão que volta na questão do compromisso, né? O que às vezes a gente percebe muito, assim, sendo um desses agentes, é que onde você tem um magistrado com uma qualidade, além de uma qualidade técnica, mas uma qualidade de gestão, né? Gestão de time, gestão de pessoas, né? Gestão do próprio encadeamento de atos ali. Quando você tem um magistrado com esse olhar, as coisas fluem melhor, né, Barreto? Eu acho que é uma competência que tinha que ser mais treinada, talvez. Você me né? perguntar entre as diversas situações que um magistrado, acho que é todo mundo, na verdade, todas as funções, mas é importante isso. Primeiro, empatia, a empatia e compaixão, principalmente em determinadas coisas que eu acho, assim, que é você tentar se colocar no lugar do outro para colocar. E assim,
É demagogia? Não. Não é demagogia. Se achar que é, para mim, estou me lixando para Ache. que ache. Eu sou servidor público. Pode até estar escrito lá que eu sou agente político, sobre o aspecto acadêmico. Eu sou um servidor público, assim como aquele que está ali no posto do INSS, o outro está no hospital. Servidores públicos. E ainda, de uma forma geral, com discrepâncias, que vocês não vão entrar nesse... forma uma parte de uma elite que pelo menos tem estabilidade nos seus trabalhos. E que batalharam para chegar ali. Não é fácil passar num concurso para promotor, para defensor, para juiz, no INSS, na IC. Não é fácil, você tem que estudar, você tem que batalhar. E às vezes com muita dificuldade, todos, muita dificuldade. Com custo alto. E aí depois que você passa, você se transforma, igual na história do boi, não, agora eu sou servidor da piada, uma hora de conta. Quem paga o nosso salário, quem custeia o teu escritório é o teu cliente. Sim. Teu cliente é sua excelência, teu cliente. Quem não estiver se adaptando aqui dentro, se não se adaptar aqui dentro, sai. É sua. E lá, eu costumo dizer, e meus assessores sabem disso, que trabalham comigo sabem disso, eu costumo dizer sempre repito para eles, Sua Excelência Dona Maria, Sua Excelência o seu Pedro, Sua Excelência a empresa tal, porque são eles, é o contribuinte, não é dinheiro público, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, de gente que paga imposto, mesmo achando que é isento de imposto. Acho muito engraçado quando a pessoa fala, não, eu sou isento de imposto. Não existe isso. Está pagando um monte. Você paga um monte de imposto, você não é isento de imposto. Você consome, né? Né? Se você estiver vivendo do sol, talvez você não esteja pagando. É essa visão que eu tenho, Rodrigo, de você se colocar como servidor. Esse olhar empático, né? Esse olhar empático para o jurisdicionado. Né? Eu me coloco no papel do jurisdicionado, principalmente quando eu vejo situações ligadas à família, que é uma coisa que tem esse apego humano maior, esse apego maior, né? Envolvendo muitas vezes crianças, idosos e tal, casais, tentar entrar no olhar feminino da mulher, às vezes ser viciada, maltratada, judiada, humilhada por um marido violento, agressivo, enfim, uma série de outras coisas. A natureza e compreender a natureza miserável que a gente tem, humana, sobre o aspecto financeiro, monetário, da busca do ter, da vontade que a gente tem, todos nós, que é inevitável, de que a gente quer ter razão. A gente não gosta de não ter razão, a gente quer ter razão. Então, a empatia, esse olhar humano, mas, acima de tudo, cumprir os teus contratos. E o teu contrato, o meu contrato, por exemplo, se eu for na sessão da próxima segunda-feira do Pleno, onde vai votar a minha aposentadoria, né, e me perguntarem, eu vou dizer que eu saio pela porta da frente e absolutamente consciente de que eu cumpri a minha parte. Assim como o tribunal cumpriu com a parte dele, no contrato comigo, eu tenho convicção de que eu cumpri. Por quê? Porque eu prometi que eu tentaria fazer o máximo que eu pudesse da melhor forma possível. E que eu tentaria cumprir meus horários, se eu estava ali, quais são as minhas atribuições e quais são os meus deveres, eu vou tentar cumprir. É isso, não pode esperar mais não. Dia que acabar, meu caro Rodrigo, não, porque a magistratura é um sacerdócio, é nada. Então, semana que vem, Barreto, a informação nova para o pessoal. Dia 24 agora, está pautada, a não ser que o relator peça para tirar de pauta, tomara que não. Tem muita gente que fala, tomara que sim, mas ainda bem. Mas está pautado para dia 24, embora os efeitos eu tenha pedido só para dia 10 de março. Né? Nossa, mas está chegando mesmo. Já está chegando. Mas eu tenho outros projetos, quero fazer outras coisas da vida. Isso é legal. Vamos começar agora, Barreto, a conversar para caminhar para o final sobre reflexões e conselhos, né? Você já anunciou conselhos.
Anunciou. O conselho tem que pagar, né, Barreto? Anunciou o fim da. O fim não, né? A aposentadoria, né? E essa jornada da magistratura. E tem muita gente, né, Barreto, que vai nos ouvir pensando em conselho mesmo para quem está pensando em magistratura, ou iniciando na magistratura, ou iniciando na advocacia. Acho que durante o episódio aqui você já falou várias coisas que eu fui anotando, assim, de reflexões realmente, de dedicação, esse olhar empático, a própria ambição, né? Olhando para a tua trajetória, assim, né? O único filho que se formou, advogando, passando. Então, assim, dá para ver essa ambição boa, né? De querer construir uma história, construir uma família. Acho que isso inspira muito, né? O gostoso de ouvir histórias assim, eu gosto muito de biografias, de conhecer histórias, porque a gente se inspira através delas. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo, assim, que estão começando agora com a advocacia, ou começando com a magistratura, ou estudando, o que você tem de reflexão, de conselho, de dica para falar para essas pessoas? Eu acho que eu vou até falar olhando para aquela câmera. Fala, olhando para a câmera. Primeiro, aqueles que desejam, na magistratura propriamente dita, que batalhem para entrar. Embora eu tenha dito que é emprego, função e tudo mais, é muito bonito, é muito bom. E você entrando, se esse for teu desejo, que você um dia possa, pelo menos uma vez, ser absolutamente relevante de um lado positivo na vida de uma pessoa que te procurou com todas as suas expectativas, suas esperanças, suas angústias, e você conseguiu, sendo um servidor público, sendo um magistrado, dar uma resposta adequada. Se preparem, cada dia está mais competitivo, mas entrem sem medo de errar. Aquilo que falei de Berlinda, disso, daquilo outro, talvez seja mais uma angústia momentânea que se passa, mas não deixem de buscar a magistratura, assim como o Ministério Público, Defensoria, enfim, aquilo que quiserem. A advocacia, na minha visão de eterno advogado, na minha opinião, é a mais bonita das carreiras. O avocato, aquele que busca, e é por isso que está lá escrito que a única coisa que é essencial à justiça, é com J maiúsculo na Constituição, é a advocacia. É que sem advogado não tem justiça, sem advogado não há possibilidade. Então, aqueles que quiserem entrar na advocacia, não hesitem. Ainda há muito espaço, na minha opinião, apesar de dizerem, tem muito advogado, tem nada. Tem um bando de curioso e tem muita gente boa. E não deixem de ingressar. A advocacia é uma carreira linda, uma carreira que te dá muitos e muitos ganhos sobre vários aspectos, não só financeiros, mas também como satisfação de você lidar com isso. Se forem entrar na advocacia, se aperfeiçoem, estudem. Não tem jeito. Hoje, se você ingressar amadoristicamente, você vai competir com gente, não é porque estou aqui de calibre, de MBT advogados, de outro, tudo mais. O espaço existe para todo mundo, né? Mas se aperfeiçoe, busque, não só a formação acadêmica, mas a formação humana. Eu brinco sempre. Quando eu dava aula, eu falava, doutor, o que o senhor recomenda eu ler? Gibi. Assiste o quê? O Chaves, assiste os Trapalhões, vai ver o que está acontecendo no mundo. Mas leia filosofia, leia livros de sociologia, ouça, escute, tenha humildade. Enfim, eu digo, não tem. Reflexões, meu caro, assim. Tem uma reflexão, Barreto, desculpa até te cortar, mas assim, para a gente pensar, né? As semanas da sua aposentadoria, né? Deve passar um filme pela tua cabeça, né? São 22 anos de magistratura. Se você olhar para 22 anos lá atrás, naquele seu eu, você chegou a pensar já
o que você falaria para aquele seu eu lá de 22 anos atrás que você faria diferente? Ou de diferente, acho que eu não faria nada. De verdade mesmo. Não é... Estou pondo de diferente, não. Porque eu acho... Eu vou falar do tempo da magistratura. Não só... De antes eu acho que eu fiz a opção correta porque eu não estava feliz. E seja o que você faça, falar para mais novos, e para você, Rodrigo, que é tão novo, cara, só vale a pena se você for feliz. Se não for para ser feliz, não adianta. Se você estiver fazendo alguma coisa que está te corroendo, mesmo que seja para ganhar a vida, está te corroendo por dentro, largue. Aquilo está te matando e você não sabe. Então, só vale a pena se for para ser feliz. Não dá para ser feliz o tempo inteiro? Não dá para ser feliz o tempo inteiro. Até a felicidade, por incrível que pareça, ela é formada no balaio dela, até necessariamente pela tristeza. Sim. A tristeza é uma filhotezinha da felicidade, precisa ver. Senão você não sabe o que é felicidade. Se você tiver só felicidade e não souber o que é tristeza, você não consegue valorizar a felicidade. Então, passa muito por isso. Na minha carreira eu não faria, acho que nada diferente, não. Mesmo com erros que eu tenha cometido, às vezes até graves, que possa notar, acho que fez parte, ou fizeram parte do que eu me tornei ao longo do tempo. A reflexão que eu deixo para as pessoas é assim, para todos que as pessoas costumam dizer, aproveite ao máximo e tal, não sei o quê, esses grandes momentos, porque a vida é curta. E a vida não é curta. Entendeu? O que são curtos são aqueles pequenos eventos que fazem o grosso da vida. Você levantou de manhã, tomou um café, como faz todos os dias, abriu a janela, às vezes como faz todos os dias, escovou teu dente, tomou um banho, seja lá o que for, deu um beijo na tua mulher, olhou para o teu filho, viu um passarinho voando, deu bom dia para o porteiro, enfim, chegou aqui e tal, deu um tropeção, bateu o dedão, foi ao banheiro. Isso é o grosso da vida, as pequenas coisas. Os grandes eventos, nascimento, morte, casamento, tirando o Fábio Júnior e a Gretchen, normalmente é um só. Corriqueiros. Essas coisas são poucas. O início de uma carreira, o fim de uma carreira. O início de uma carreira, o fim de uma carreira. Viagem inesquecível, você vai ter uma, duas e tal, mas você não vai viver viajando. A não ser que você entenda que a vida é uma viagem e que esse percurso é muito melhor do que efetivamente o fim. E o fim é de todos nós mortos. Reflexão maior de tudo mesmo, depois disso, claro que eu ainda não me aposentei, eu ainda tenho 2 ou 3 dias de trabalho. Nossa, gente, está muito... Isso mostra a dedicação, né? Mas, isso mostra a dedicação, que é um traço eu estou gastando algumas folgas que eu tenho, e aí depois do carnaval eu volto para trabalhar 2 dias, 2 ou 3, não me lembro agora. E com certeza ele vai sentenciar e julgar muita coisa. A secretária marcou acho que 8 ou 9 audiências. De verdade. Vou te mostrar a agenda. Cara, assim, que cada um de nós tenha consciência de não ter deliberadamente, propositadamente, dolosamente prejudicado quem quer que seja. Entendeu? Eu saio da magistratura e pretendo sair da magistratura com a mesma hombridade, com a mesma certeza que eu tinha quando eu entrei, de que eu tentaria não envergonhar quem quer que seja. Refletir as reflexões que eu tenho assim. E por fim, já eu falo demais, se conheça. Antes de você ingressar em qualquer coisa, se conheça. Se olhe, se conheça. Entendeu? Se conheça, porque
As pessoas te conhecerem é o de menos. Se você não se conhecer, não deixa ninguém te sacanear e não deixa ninguém dizendo, porque se eu fosse ouvir aqueles que disseram do que eu não era capaz, eu não tinha nem sobrevivido. Né? Porque filho de cearensezinho, pobrezinho lá, barriga d'água, grande, cheio de lombriga, cheio disso, piolho de abacuato, nossa, e tudo, quase analfabeto até os 25 anos de idade e tal. Não, e ser advogado é difícil, ser juiz é difícil, claro que é. É impossível? Não, é impossível se eu achar que é impossível. Se eu disser que eu vou ser, eu vou ser. Então não deixa ninguém dizer que você não pode. Muito isso. Bom, muito bom. O resto, tudo pode, tudo é da lei, tudo Deus permite. É isso, Rodrigo. Muito bom, Barreto. Nossa, muitos aprendizados, hein, André? Não tinha momento melhor para esse bate-papo acontecer. Sim, que bom. Que legal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Muita bobagem, filtrem. Que isso? Sem cortes. E Barreto, para o futuro, está encerrando um ciclo, mas eu tenho certeza que um lindo ciclo vai começar. Eu desatendi aos conselhos de todos. Até o tribunal tem um programa chamado Preparando para o Amanhã, né? Porque, grosso modo, os caras se aposentam e tal. Eu acho que o grande projeto meu de continuidade, o primeiro deles é escrever, que é uma coisa que eu adoro. E até para fazer isso, não adianta só adorar, você precisa se preparar. Então, eu pretendo fazer algumas coisas voltadas, ligadas a isso, me preparar, um cursinho e tal, alguma coisa, oficinas, enfim. Tenho como projeto de cabeça, não sei como implementar isso ainda, porque geminiano é meio assim de largar projeto, mas esse eu não vou largar não. Que é de alguma forma, como transmitiram para mim, e eu sempre ouvi, é de alguma forma transmitir para as pessoas um pouquinho que eu possa ter absorvido ao longo desses, não só de vida, mas de carreira, enfim. Sim. Transmitir um pouco isso. Eu tenho um projeto assim de trabalhar, eu sempre gosto de trabalhar com juventude e tal, com a jovem advocacia, não sei se fazer conferência, sei lá o que for. Eu ainda não tenho isso muito definido na minha cabeça. A única coisa que eu sei é porque meu sonho sempre foi escrever, sempre. Eu choro quando eu leio um livro, meus ídolos são escritores e não tem jeito. E se eu não for buscar realizar esse sonho e me preparar para isso, eu vou chegar no fim da vida e falar, não, se eu sempre sonhei isso. Faltou isso. Legal. Então é isso. Podemos esperar vários livros aí, então, nos próximos anos. Cara, até jurídico eu posso me meter a escrever, véio. Mas assim, até comentei contigo, uma das coisas, não sei se dá livro, mas pelo menos um bom artigo, um bom texto dá. Eu tenho coletado exemplos de linguagem agressiva, da linguagem que só fomenta a contenda, mas a linguagem que ajuda a distanciar, ter esse distanciamento desnecessário, porque é preciso distância, advogado, juiz, mas não é esse distanciamento que existe no dia, não. O distanciamento da ética, de tratar com, né? Várias coisas na cabeça, Rodrigo, mas por escrever, me preparar para escrever, alguma coisa voltada a transmitir experiência, enfim. Se a aposentadoria e o dinheiro ficar curto, até advogar, quem sabe, mas eu não vou. Mas não vou, não. Essa é a única coisa que eu tenho certeza que eu não vou. Muito bom, Barreto. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Então, o próximo episódio com o Barreto vai ser de algum lançamento. Vai. Pode esperar que venha lançamento de livros por aí. Tomara. Olha aí, muito bom. Barreto, cobrando isso. Queria agradecer de novo a tua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um episódio de muito sucesso. Sim, a sua história é enriquecedora, é inspiradora. Desde quando a gente conversa e você conta alguns episódios, assim, eu sempre me interessei muito. Então, obrigado. Do nosso lado aqui, né, com certeza a gente sempre comenta aqui no escritório dos juízes que são dedicados, né, seja no início ou no final de carreira, assim. Barreto ele foi magistrado em outra comarca que a gente tinha menos contato, né, mas nos últimos anos
Ele assumiu aqui em Paraná e a gente passou a ter mais contato. E eu sempre falo, é óbvio que não todas as decisões agradam, né? Faz é parte, impossível, né? faz parte, mas o respeito pela dedicação e pela realmente gestão do dia a dia, né? E aquela decisão que você respeita. Por mais que você tenha ali os embates jurídicos, é uma decisão fundamentada, é uma decisão que tem uma coerência lógica. E isso eu acho que tem que servir, né, Barreto, de exemplo realmente. Assim, você deixa um legado, né, para muita gente. Eu quero também estender isso aí, Rodrigo, é uma realidade, a equipe que trabalha comigo. Eu acho que uma das virtudes que eu adquiri foi de ter, ao longo desse tempo, sabido escolher as pessoas que trabalham comigo ali, que não são meus servidores, são servidores do poder público, né, do tribunal, mas que são extremamente dedicados. Eu tenho uma equipe muito competente e muito dedicada. Então, se a vara está boa, se tem as decisões que são assim, muito se deve a eles, ao trabalho deles. De resto, eu que agradeço a você, ao André, a Luísa que está ali, ao outro colega que está, Max? Uhum. Ixi, Maxwell. É xará do Max, do juizado, do colega Janks. Estão ali nos bastidores. Agradeço pelo convite. Obrigado. Que honrado mesmo. A gente que agradece. Honrado mesmo, tá bom? De resto, saúde e paz para todos. Deixa eu te perguntar, Barreto, você tá com rede social ativa? Eu tenho Instagram. Você sabe o seu @, seu Instagram? Se não souber, eu procuro. O meu aqui é pra gente achar Zeca Barreto. Com 2 T, o Barreto. Zeca Barreto com 2 T's. Barreto é com 2 T. Então, pessoal, tá, se vocês acompanharem o Barreto, essa nova jornada, essa nova fase. E o Facebook, perdão, vou divulgar também. Pode divulgar. José Antônio Barreto, também com 2 T. Aí é reto. José Antônio Barreto, perfeito. É só o que eu tenho. Instagram da MBT, Rodrigo? Instagram da MBT, @MBT Advogados. O seu? O meu, @rodrigo.totino. Perfeito. Acompanhem lá o meu andreguilherme.aura. Isso aí. Então, sigam lá, gente. E esse episódio vai no ar no YouTube e... YouTube, Spotify. YouTube, Spotify. E aí no Instagram os cortes. E para vocês saberem de episódios novos também, sigam no Instagram. E também sigam no YouTube, no Spotify, enfim, para ter notificação sempre que sair episódio. Já vamos gravar o próximo episódio agora, né, Rodrigo? Já vamos. Então... Vamos ver se dá tempo antes do almoço, mas vamos lá. É isso aí. Eu também muito tempo. Muito obrigado, Barreto. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal.